E para continuar a falar de leite e traçar um panorama mais preciso do setor, temos connosco Fernando Cardoso, secretário-geral da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite. Bom dia, Fernando. Bom dia. Os dados do INE de 2005 falavam de uma tendência de crescimento da produção. 5 anos depois, em 2010, essa tendência continua a verificar-se? Não, de facto, desde 2005 houve grandes alterações no setor leiteiro e realmente entre 2000 e 2005 houve alguma estabilidade da produção, com alguns crescimentos conjunturais, e a partir de por volta de 2006 houve alguma diminuição da produção, fruto de dificuldades do mercado, e realmente nós neste momento estamos a cerca de 7% da nossa cota. Portanto, isso é um bom indicador que o setor tem sofrido. Houve uma quebra, não é? Exatamente, e tem sofrido dificuldades de várias ordens e, portanto, tem originado esta queda da produção de leite. E estamos cada vez mais longe da nossa cota nacional. E quais são os motivos desse afastamento da nossa cota nacional? Quais são os principais motivos? Os motivos são vários. Podemos falar de motivos de mercado, isto é, tem sido difícil produzir leite de forma competitiva, os custos de produção têm aumentado bastante e, portanto, do lado do mercado também tem havido um conjunto de dificuldades bastante grandes. Eu citava, por exemplo, o exemplo da distribuição. O setor da distribuição tem pressionado muito toda a cadeia produtiva e tem também dificultado. Portanto, a produção está entre duas forças muito complexas. Mas quando falamos em pressão, falamos em que tipo de pressão? Da distribuição. Sim. Falamos pressão sobre as margens de comercialização e outro fenómeno que se tem verificado nos últimos tempos, que é a importação de leite. Portugal é historicamente um país capaz de sustentar o seu próprio consumo e nos últimos 2-3 anos, fruto de uma política e de uma estratégia da distribuição, temos importado cada vez mais leite de países tão longínquos como a Polónia e a Alemanha. E, portanto, isto é um sintoma de que há uma nova postura da distribuição e que tem prejudicado toda a cadeia, inclusive os produtores que estão na base da cadeia produtiva. E acabamos por ser maiores vítimas da concorrência, não é verdade? Sem dúvida. E estamos a falar de leite a baixíssimo custo, que é praticamente impossível competir com essa estrutura de custos e, portanto, isso cria destruções até da concorrência e é uma das razões pela qual nós estamos a produzir menos leite do que há 4-5 anos atrás. Eu lembrava, por exemplo, que em 2009 cerca de 1 litro em cada 4 litros de leite vendidos em Portugal era de leite estrangeiro. Portanto, estamos a falar de marcas próprias da distribuição e que é uma responsabilidade exatamente da distribuição e resulta exatamente da política da distribuição. Mas, por exemplo, há 5 anos falava-se de diminuir a produção. Hoje em dia fala-se em reduzir custos para tornar a atividade rentável, não é verdade? Em 2005 houve uma situação muito pontual que foi de ultrapassagem da nossa cota e, portanto, havia ali um problema conjuntural daquele ano. Neste momento a situação é totalmente diferente. Portanto, a cota leiteira já não é, digamos, um entrave à produção e, portanto, aquilo que é necessário produzir não é necessário produzir mais, é necessário produzir muito melhor, a um custo mais baixo e ter, como diz, uma eficiência económica muito maior, exatamente para concorrer com este leite que é importado e com os produtos lácteos que são importados a baixo preço, e é exatamente aí que temos que apostar, produzir melhor, e melhor é no sentido de proporcionar também um maior rendimento ao produtor. E falando dos produtores, quais são as principais dificuldades? Pode-se falar de desemprego no setor? Aquilo que nós podemos falar no setor é de algum desânimo, fruto também de algumas questões, de alguns dossiês que não avançam, e obviamente que há produtores que vão... Questões burocráticas, exatamente, não é? que podemos também abordar, e há produtores que vão sempre saindo do setor. No último ano saíram do setor cerca de 1000 produtores, e nós temos neste momento 10.000 produtores. E é um processo de reestruturação normal, mas que se tem agravado nos últimos anos. E relativamente à questão da desmantelação das cotas, que está prevista para 2015, quais são as possíveis consequências dessa desmantelação? Antes de mais, nós ainda temos alguma esperança que o sistema seja prolongado. Que não se concretize. Exatamente. Para além de 2015. Caso as cotas terminem em 2015, será muito grave para Portugal, na medida em que há exatamente esses países, por exemplo, do norte da Europa, que têm aparelhos de produção muito mais eficientes e condições naturais à partida muito melhores e, portanto, se não tiverem uma cota, vão produzir muito mais e esse leite terá necessariamente que vir para outros países, nomeadamente para Portugal, e que criará condições de concorrência ainda mais complexas e complicadas. Vai aumentar a concorrência? Vai aumentar muito mais a concorrência, irá aumentar muito mais a pressão económica sobre os produtores e sobre toda a cadeia. É por isso que nós apostamos realmente em termos de negociação política que o sistema de cotas seja prolongado para além de 2015.
prolongado até quando, por exemplo? O máximo tempo possível? O máximo que pudermos. Nós, sinceramente, fazemos votos para continuar sempre um sistema de cotas que achamos que é positivo. Mas sabemos que em termos de negociação política numa Europa a 27 é extremamente complexo e complicado que ele se prolongue indefinidamente. Mas, portanto, achávamos que, por exemplo, até 2020 seria realmente positivo e daria um maior espaço de tempo para uma melhor adaptação do setor a esta nova conjuntura que pode vir aí. E no que diz respeito ao licenciamento das explorações agrícolas, das explorações leiteiras também, foi alargado o prazo de licenciamento. Quais são as principais dificuldades enfrentadas neste momento pelos produtores? Os pequenos produtores, por exemplo, têm dificuldades em investir para licenciar as suas explorações? Tanto pequenos como grandes, ou médios. Talvez até mais, a situação seja mais complicada nos médios e nos grandes produtores. Isto porque nós temos um sistema de licenciamento há cerca de 5 anos e são muito poucas, são algumas dezenas de explorações que conseguiram finalizar o seu processo. Mas porquê? Porque sai caro? Sai caro e, além disso, é um processo muito burocrático, envolve, eu diria, quase uma dezena de entidades da administração pública, desde as câmaras municipais, de agricultura, ambiente, ordenamento do território. Portanto, é um processo muito demorado, muito caro também, implica investimentos nas explorações e, infelizmente, esses investimentos também não têm sido apoiados ao nível dos instrumentos de apoio que estão disponíveis. E, portanto, achávamos que seria muito mais importante os instrumentos de apoio público, isto é, o PRODER estar no terreno e estar a conceder apoios aos agricultores, como noutros países da União Europeia isso está a acontecer. Infelizmente, em Portugal, o PRODER está com taxas de execução muito, muito baixas, na ordem dos 4%, e isso seria o mecanismo mais adequado. Muito obrigada por ter estado no De Sol a Sol. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Esta semana o De Sol a Sol vai levá-lo não da horta, mas do mar até à mesa. Mostramos-lhe agora como se transformam as sardinhas para serem consumidas em lata. Quando a sardinha chega da lota, é colocada num pequeno reservatório de água para uma primeira lavagem. Depois o peixe passa para uma linha de produção, onde as funcionárias o arranjam e colocam simetricamente em cada lata. O produto segue para a cozedura, realizada numa máquina a vapor, a temperaturas elevadas, para assim se poderem eliminar todas as bactérias. É na fase do tempero que o peixe ganha os condimentos necessários para continuar a ter um paladar agradável quando for consumido. De seguida, é feito o fecho hermético das latas e a sua lavagem. A fase final chega com a esterilização a vapor, processo que vai garantir um prazo de consumo alargado do peixe. No dia seguinte, as latas estão prontas para serem embaladas e enviadas para os supermercados. Em Coruche, cerca de 800 cabras leiteiras dão origem a vários tipos de queijo. A espécie Saanen dos Alpes Suíços é das que tem maior rentabilidade. O De Sol a Sol mostra-lhe agora esta exploração. É aqui que começa toda a produção dos queijos da Cabra de Ouro. Os animais nascem e crescem na Quinta da Bica, em Coruche, numa empresa familiar que trocou a Holanda por Portugal e que não parou de crescer desde a sua chegada. E começamos na altura com 300 cabras e de momento já temos 900 cabras em produção, sempre a aumentar, porque o preço de queijo, o preço do leite ficou mais ou menos igual, mas todas as outras despesas é que subiram. Assim, a única solução é aumentar. Fazer a transformação do leite em queijo foi a melhor solução para trazer rendimento à empresa. Há 2 décadas no mercado, a produção diária da Quinta ascende aos 2.500 litros de leite. A espécie Sana é reconhecida pela sua capacidade de produção e o resultado são estas iguarias. Temos queijo fresco e queijo curado. O queijo fresco é também 2 tipos, o tipo de queijo fresco como se faz em Portugal, e também o queijo em óleo é também um queijo fresco, mas está fermentado. E queijo curado é um tipo de Flamengo, como se faz em Holanda, o queijo Gouda. Na altura da entrada no mercado português, o processo não foi fácil. Os produtores